Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa revista da Conimadeb, Assembleia Deus, Cristo para Todos. E esse trimestre estamos aprendendo sobre a Bíblia. Na lição 1, falamos o que é a Bíblia. Na 2, que foi a semana passada, tratamos de algumas particularidades da Bíblia. E hoje, na lição de número 3, nós iremos abordar a mensagem da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem uma mensagem. Na verdade, a Bíblia é o livro de Deus, cuja mensagem é Jesus Cristo. E o autor da Bíblia, inspirador da Bíblia, é o Espírito Santo, intérprete da Bíblia também. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 37. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo, isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Lucas 22, verso 37. Qual é a verdade central desse texto que nós lemos? É que a Bíblia Sagrada tem um tema central para o qual tudo converge e consiste. Na verdade, converge e consiste em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 48. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Eles disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em meu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Vamos à introdução. Todo livro que nós pegamos possui um tema central e um clímax. E não seria diferente com a Bíblia Sagrada, apesar de ela ser uma coleção de 66 livros, ela forma um volume só. E o tema central das Escrituras é Jesus. João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cristo é o tema central da Bíblia. E o clímax? O clímax da Bíblia é a obra de Cristo na cruz, quando ele diz: está consumado. Diretamente e indiretamente, Jesus aparece em todos os 66 livros da Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, deixando claro para nós que ele é o personagem principal de toda a narrativa bíblica. Jesus é a luz do primeiro dia, e disse Deus que haja luz. Aquela luz não era solar, porque a luz solar aparece só no quarto dia da criação. Jesus é a luz do mundo, João 8:12 declara isso. Vamos a Jesus, é o centro de toda a Bíblia. Um resumo de toda a Bíblia, do próprio Jesus declarou que toda a Escritura aponta para ele, João 5:39, Lucas 24, verso 27. Lucas 24, 27 nos conta acerca daquele dia da ressurreição, dia glorioso, de como Jesus apareceu a dois que estavam a caminho de Emaús.
Eu fico imaginando que no dia da ressurreição esses dois tiveram o maior privilégio de todos os outros. E Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes tudo o que deles se achava em todas as escrituras. Que privilégio esses dois a caminho de Emaús tiveram. Cristo passou horas com eles explicando tudo. E eu fico imaginando que estudo bíblico no Antigo Testamento foi esse. Começando por Moisés e por todos os profetas, não escapou ninguém aqui, foi dizendo tudo o que estava escrito. Pena que Lucas não registrou tudo o que Jesus falou. Scofield, também com seu entendimento, resumiu toda a escritura em 5 palavras. Preparação, o Antigo Testamento. Manifestação, no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Propagação, no livro de Atos dos Apóstolos. Explanação, nas epístolas. E consumação, no livro do Apocalipse. Todo o Antigo Testamento trata da preparação do cenário para a manifestação de Cristo. Os 4 evangelhos temos a manifestação do Filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, temos a expansão e a propagação por todas as partes até os confins da terra. Nas 21 epístolas que Cristo ensinou à igreja, temos o ensino, a explicação ou a explanação do evangelho, sejam nas epístolas paulinas ou nas epístolas gerais. E por fim, no Apocalipse, trata-se da consumação de todas as coisas na pessoa de Cristo. Eu gosto também de resumir a Bíblia em 4 palavras, né? Criação, queda, redenção e consumação. Fica menos uma palavra. Vamos aí à unidade e o propósito. Como já aprendemos, a Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros, escrita por um período de 1.600 anos, por aproximadamente 40 autores diferentes, que viveram em épocas e contextos culturais e econômicos diferentes, em condições, alguns escreveram no deserto, outros no palácio, como Davi e Salomão, outros escreveram numa cova, como Jeremias, e apesar de toda essa diversidade, existe na Bíblia uma unidade de propósito em todos os livros. Jesus é o centro de todos eles. E o propósito é sempre apontar para a redenção da humanidade caída por meio do personagem principal, o último Adão, que veio nos resgatar. Falemos desde o princípio, desde a queda da humanidade por meio de Adão. Gênesis capítulo 3, do verso 6 ao 23, Romanos 5,12, o pecado e a morte entrou no mundo por um homem. Deus revelou seu plano de redenção por meio do Messias, prometido para toda a humanidade. Esse plano já foi revelado em Gênesis 3,15, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Esse plano foi concretizado progressivamente, como veremos mais adiante, até que se cumpriu em sua morte e ressurreição. Portanto, quando olhamos para o Antigo Testamento, temos que ver Jesus. Falemos de Jesus no Antigo Testamento. Começando, claro, como o Antigo começa, pela obra da criação. Jesus e a obra da criação. João, no seu evangelho, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, João nos apresenta Jesus como o Verbo divino.
E o seu propósito deixa claro que ele é Deus e também Criador do universo, Salvador de todo aquele que nele crê, João 3,16. João ainda declara que ele estava no princípio, antes de todas as coisas com o Pai, e antes que todas as coisas que foram feitas por ele, estava no princípio com Deus, era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esta gloriosa realidade também é enfatizada por Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, da carta aos Colossenses, uma das cartas que eu considero que nós temos uma cristologia bem elevada. Leiamos então Colossenses, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Olha só. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Que declaração maravilhosa, profunda, acerca de Cristo como Criador. Com base nesses fundamentos, podemos afirmar que Jesus existia até mesmo antes da criação do mundo. E a prova disso se encontra em João, capítulo 17, versículo 5. Leirei João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 24 do mesmo capítulo. Pai, aqueles que me des, quero que onde eu estiver também ele esteja comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Glória e amor já havia antes da criação do mundo entre o Pai e o Filho. Portanto, antes mesmo da criação do mundo, antes da origem de todas as coisas, ele, o Filho de Deus, é atemporal. Isaías 9:6 diz-nos que um filho nos nasceu, ele foi dado, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, Jesus é antes de todas as coisas. João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Falemos ainda de Jesus e toda a tipologia bíblica. A expressão tipologia ou tipo, do contexto bíblico e teológico, faz referência a um símbolo, a uma representação de algo que se cumprirá futuramente, ou seja, já se cumpriu de acordo com o livro de Hebreus. Hebreus 10:1, né? As coisas que foram escritas são sombras das vindouras. O Antigo Testamento está repleto de pessoas, de situações que apontam para aquilo que se tornaria realidade em Jesus. Vamos a alguns exemplos. A semente da mulher, Gênesis 3:15. A semente da mulher, interessante porque era sempre a semente do homem, mas no caso de Jesus foi a semente da mulher. A história de José, vendido pelos seus irmãos. Jesus também foi vendido, se torna governador de tudo. O Cordeiro Pascual, na cerimônia da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sistemas de sacrifício, todo cordeiro que era sacrificado aponta para a obra redentora de Cristo no Calvário, o Cordeiro de Deus. O tabernáculo e seus utensílios também apontam para Jesus e sua obra da redenção. E a carta aos Hebreus deixa isso muito claro, em Hebreus capítulo 8, que diz que fala de sombras, 9, 10,
E tudo isso aponta para esse novo concerto, essa nova aliança. E são aqui exemplos, há muitíssimos tipos de Cristo no Antigo Testamento, como Moisés, um tipo de Cristo, Elias e assim por diante, Eliseu. Vamos às profecias também a respeito de Jesus. O Antigo Testamento está repleto de profecias a respeito de Jesus, tanto nos profetas maiores quanto menores. Vale ressaltar que nenhuma delas falhou e não falhará. Algumas dessas profecias têm a ver com a primeira vinda, outras com a segunda vinda, mas todas elas apontam para a sua vida, morte, ressurreição e segunda vinda. Até o livro dos Salmos aponta para Cristo. Observemos nos textos bíblicos como de Isaías. Isaías foi o profeta que mais profetizou dele, chamado profeta messiânico. Isaías 7,14 aponta que ele nasceria de uma virgem. Lucas 1, 26 e 31 confirma. Miqueias 5,2 diz que ele nasceria em Belém. Lucas 2, verso 4 e 6 fala disso. Os reis magos que vieram adorá-lo, Salmo 72, 10, Mateus 2, 1, 10 confirma isso. E também confirma o local do nascimento, que ele seria ungido com o Espírito, Salmo 45, verso 7, Isaías 61, 8, Mateus 3, 16, Lucas 4, 16 a 21, que ele faria grandes milagres, Isaías 35, verso 5 e 6, Mateus 11, 4 e 6, João 11, 47, que ele seria crucificado em nosso lugar, como ovelha muda, Isaías 53, 4 e 5, que na crucificação seus ossos não seriam quebrados, Salmo 34, 20, João 19, 31 a 36, que ele ressuscitaria, Oséias 6, 1, Lucas 24, 1 ao 7. E aqui até falta espaço para registrar todas as profecias a respeito de Jesus. Entre no meu canal, PR Eugênio Piacentini, é uma pasta sobre 100 profecias se cumprindo em Jesus. Já falamos 30, 35 e vamos completar 100. E que você possa entrar lá e aprender mais, não é? Então, falemos agora de Jesus no Novo Testamento. Qual é o propósito do Novo Testamento? Como pudemos observar, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. No Antigo, Cristo está escondido, no Novo ele se revela. O seu propósito, o Novo Testamento, é revelar o Filho de Deus. E a boa notícia, evangelho quer dizer boas novas, boa notícia, da redenção consumada por meio de Cristo. Então, nele, todas as coisas se cumpriram. Ele é o cumprimento das profecias, da lei. Ele falou, não cuideis que vim tirar a lei e os profetas, mas vim cumprir. Mateus 20, 17, 19, Lucas 19, 10, Salvador se revela. João 3, 16, 17, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, no Antigo Testamento, Deus anunciou os seus desígnios por diversas maneiras, por meio dos profetas, como observamos no tópico anterior. Mas no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus se manifesta. Agora, para revelar ao Pai seus propósitos, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1, verso 1 a 3, ele é a plena exposição de Deus. Leiamos aqui, que é algo, manifestação de Deus. Lindo esse verso de Hebreus, capítulo 1, sobre o Cristo aqui. A quem constituiu, herdeiro de tudo, Hebreus 1, 2, e também por quem fez o mundo. Está aqui outro verso que apoia que Cristo é o Criador. Vejamos agora o verso 3, Hebreus 1, 3. O qual sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou um mais excelente nomes que esse,
E o verso 6, então, e quando outra vez introduz, no mundo primogênito diz, todos os anjos de Deus o adorem. Olha, os anjos de Deus o adoram, ele é divino, né? E o Hebreus 1:8, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. O Deus aqui que se refere é o Deus Filho, né? Aquele que subsiste. Vejamos profecias, né? O cumprimento, então, do Antigo Testamento no Novo. Jesus sempre esteve consciente de sua missão e que nele deveria se cumprir todas as palavras do Antigo Testamento. Mateus 5,17, já citamos, ele não veio tirar a lei nem os profetas, mas veio cumpri-lo. Lucas 22:37, Lucas 24:44, que foi a leitura bíblica que nós fizemos, não é? Que tudo que estava escrito de Cristo na lei, nos profetas e nos salmos. No Novo Testamento, então, temos a revelação de sua missão em diferentes aspectos e identidade. Jesus foi apresentado como rei dos judeus, como profeta, como sacerdote, como juiz e, acima de tudo, como homem, o Filho do homem, que veio para salvar e buscar o que estava perdido. O Novo Testamento conduz nossa visão a Cristo. Pastor Antônio Gilberto declarou, nos evangelhos somos levados a crer em Cristo. Nas epístolas somos levados a amá-lo. No Apocalipse somos levados a esperá-lo. No seu livro Daniel e Apocalipse, PAD, página 86. Não há evangelho sem Cristo centralizado. Se Cristo não aparecer em nossas pregações, nós pregamos qualquer coisa, menos o Evangelho. Que Cristo seja o centro de nossa vida, de nossa pregação, de nossas canções, pois Ele é o motivo e alvo do culto. Ele é o Salvador. Para concluir, toda a Escritura aponta para Jesus e a mensagem central da Bíblia é Cristo. Apresenta-nos um Deus gracioso, misericordioso, buscando a humanidade perdida, oferecendo a ela o presente da salvação por meio do seu Filho. A vida eterna é por meio de Cristo. Essa mensagem tem o poder de salvar, de transformar a humanidade. Que todos possam crer em Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos às questões dessa revista maravilhosa que estamos aprendendo sobre a Bíblia, que nós aprendamos a amar esse livro, e o quanto mais amamos esse livro, mais amamos ao Senhor. Muito bem, primeira pergunta, quem é o tema central das Escrituras? E a resposta é clara, Jesus é o tema central das Escrituras. Segunda pergunta, de acordo com Scofield, quais são as 5 palavras que resumem toda a Bíblia? Preparação, lembre, preparação, todo o Antigo Testamento, manifestação, os Evangelhos, propagação, o livro de Atos, explanação, as epístolas, consumação, o Apocalipse. Vamos à terceira pergunta, de acordo com a lição, o que é tipologia? Muito bem, tipologia no contexto bíblico e teológico faz referência a símbolos ou representação de algo, pode ser objetos ou pessoas que apontam para Cristo, de algo que se cumprirá futuramente. Hebreus 10:1. Tudo que foi escrito por nosso exemplo, não é? E aponta para Cristo. Quarto, de acordo com a lição, qual é o propósito do Novo Testamento? E o propósito do Novo Testamento é revelar o Filho de Deus, trazendo a boa notícia da redenção para a humanidade que foi consumada por Cristo, não é? Por Cristo. Vamos à quinta e última pergunta, qual a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é a pessoa de Jesus e sua obra consumadora na cruz do Calvário, bem como a sua ressurreição para nos dar vida.
Bom, espero que você tenha gostado dessa lição de hoje. Semana que vem nós iremos estudar a inspiração e a inerrância da Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e ela é um livro que não tem erro. Ah, mas tem um errinho aqui ou ali. São erros de tradução, de copista. A Bíblia mesmo, sua mensagem não tem erro. Amém? Então, semana que vem, não perca esse estudo maravilhoso da Bíblia Sagrada. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O segredo é clique no playlist. Quando você clicar ali, você vai achar um total de 267 pastas com mais de 8.100 vídeos para você. Temos 5 escolas bíblicas dominical, a Revista Conambi da Deb, a Revista Central Gospel, da CADB, da Betel, da CPAD. Hoje muitas igrejas estão desaparecendo com a escola bíblica. Daqui a pouco desaparece com a Bíblia também. Mas estão desaparecendo com a escola bíblica dominical. Mas é graças a Deus que aqui nós temos 5 escolas dominicais para que você estude. Não estude apenas uma, estude as 5. Seja edificado. Porque qual é a vantagem da escola bíblica dominical? O estudo é metódico, o estudo é sistemático, é a forma de você crescer espiritualmente. Não é como um estudo bíblico aqui avulso, hoje está falando de Tiago, amanhã está falando de João, de Pedro, a pessoa fica perdida. Aqui não, escola bíblica dominical segue paulatinamente, sistematicamente, metodicamente o ensino da Bíblia. Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, escola teológica que você estuda e nunca se forma. E aonde você vai encontrar 5 escolas dominical? Somente no PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue, propague esse canal. Amém.